Problema da morte, gente, ó. Sempre é dois pensamentos, tá? Primeiro, como é que eu lido com a... Ó, eu vou dar todos os elementos da morte agora. Presta atenção, então, ó, tá? Vou dar tudo, ó. Morte. Morte do meu pai, da minha mãe, do meu cachorro, a minha morte, qualquer tipo de morte, falar em morte, tá? A gente vai ter que visitar todos esses assuntos, tudo bem? Então, vou falar todos, tudo bem? Primeiro, a própria elaboração do luto. Vamos fazer a parte mais fácil. Qual que é a elaboração do luto? Como é que eu elaboro esse luto? Claro que a gente tem essas fases do luto, né, que vocês conhecem, mas eu tenho que visitar o quê? Entender que eu não perco nunca uma pessoa. A partir de uma pessoa, eu tenho um ganho secundário dessa pessoa. Não importa quem ela é. Não, é amor. Vamos chamar isso de amor? Não. Aqui na psicanálise, a gente já perdeu essa inocência toda, né? A gente sabe que o amor que a gente fala, eu sinto amor por esta pessoa, pela minha mãe, pelo meu pai. Sim, tem o amor. Sim, claro que tem o amor. Não vamos desmerecer o amor. Mas tem também o ganho secundário, tem todas as culpas que eu tenho em relação àquela pessoa, ou seja, todas as aprovações, desejos frustrados, sequência emocional. Todos os desejos que foram frustrados em relação àquela pessoa me frustrou, não me aprovou, não me aceitou e tudo mais. Aquilo criou todos aqueles buracos mal resolvidos, né? Que eu vou resolver, às vezes, na transferência com outras pessoas, não é? Que eu vou buscar ali o sucesso, que eu vou buscar o amor em outra pessoa. A morte daquela primeira imagem, né, de quem começou o núcleo, né, se é meu pai, se é minha mãe, a morte daquela pessoa eu vou perder junto com aquela pessoa, eu vou perder também a esperança de resolver as coisas com ela. Então, de ganhar, de cobrir os buracos que eu tinha em relação a ela. Então, aquele abandono que eu tive em relação a ela, como é que eu cubro agora com ela morta, entendeu? Como é que agora ela vai me aceitar e me aprovar? Tudo bem? Então, lembra desse fato. Então, tudo que ficou mal resolvido, tudo bem? Entre culpas, desejos frustrados, buracos emocionais, as faltas relacionadas àquela pessoa, tudo bem? Segundo, os ganhos secundários. Né? Então, qual que é o ganho secundário que eu tinha lá com aquela pessoa? Não, ela era o meu ganho secundário e, deixa eu já completar, já falar de uma vez só, meu acompanhante fóbico, né? Então, eu tenho lá aquele ser como acompanhante fóbico. Ele sustenta todas as minhas neuroses. Eu não perdi só uma pessoa. Eu perdi quem sustenta todas as minhas neuroses. Sem aquela pessoa, minha neurose vai por terra. Entendeu? Isso dá de um centro de desespero? Isso deixa a gente em desespero? Sim. Tudo bem? Eu sou uma pessoa neurótica, sei lá, eu tenho toque, tá? Eu quero a casa toda arrumada. Aquela pessoa, ela sustenta essa neurose em mim dentro de casa. Tudo bem? Todo mundo, meus filhos, fica falando que eu sou mala, que eu gosto de arrumar tudo, mas a minha esposa, como ela tem medo de me perder, né, como ela é dependente de mim, ela vai lá e sustenta a minha neurose da casa arrumada. Aí ela morre. Eu perdi só aquela pessoa? Não, eu perdi todo esse meu ganho secundário, o acompanhante fóbico também. Tá? Eu perdi quem sustenta também as minhas neuroses. Também quem assina embaixo das minhas neuroses, tudo bem? Quem tá no jogo, tá? E todo o ganho secundário. A gente tem ganhos com aquela pessoa. Não tem ganho de afeto, ganho de proteção. O que é o ganho dessa pessoa? Eu tenho um senso de proteção, de carinho, de acolhimento. O que é o ganho dessa pessoa? Então, esse ganho também vai embora? Esse ganho também vai embora. Entendeu que não é só a pessoa? Tá? Outra coisa. Expectativa. Então, a terceira coisa, as expectativas que eu tinha em relação a essa pessoa. Tá? Então, eu tinha várias expectativas que eu tenho planos na minha cabeça. Né? Eu vou lá, agora eu vou ter um filho, e aí esse filho eu vou mostrar para essa minha mãe. Né? Pronto. Eu ia projetar todas aquelas neuroses, todas aquelas faltas de aprovação, de amor que eu tive da minha mãe, e agora que eu tiver um filho, eu vou dar esse filho, né, para ela dar esse amor que eu vou projetar. Aí ela morre. Eu tinha essa expectativa desse meu plano também, morre também. Agora eu também perdi a chance de fazer isso. Eu vou ter sucesso na vida e vou mostrar esse sucesso para ela. Eu vou comprar um carro, vou vencer na empresa, eu vou todo esse sucesso que eu quero conquistar, eu quero mostrar para o meu pai.
e o pai morre antes do seu sucesso, também é outra coisa. Outras perdas é os planos que você tem com a pessoa, tá? Então, a gente planeja, tá? Até as mínimas coisas, essa é a quarta coisa. A gente tem as mínimas coisas vinculadas às pessoas. Então, eu tô lá, eu e minha esposa. A gente tem vários planos, não tenho vários planos? Eu tenho vários planos na minha cabeça com a minha família, que envolvem a minha família, tudo bem? Eu tô lá, eu quero mudar para a praia, eu vou atingir tal estágio de carreira, e aí eu vou fazer tal coisa. Eu tenho um planejamento da minha vida, não tem? Esse planejamento de vida não envolve o meu filho e a minha esposa? Não impacta ele? Porque a gente planejou junto, não planejou junto? Se ela morre hoje, o que acontece? Eu não perco só a pessoa, eu perco todos os meus planos. Entendeu? Entenderam isso? Então eu perco o ganho secundário, eu perco o acompanhante fóbico, eu perco as expectativas que eu tenho em relação à pessoa e perco também todos os planos que a pessoa estava envolvida. Tudo isso é elaboração de luto. Eu tenho que percorrer todos esses assuntos. Se eu não percorrer todos esses assuntos, eu vou elaborar luto? Gente, não vou. Entendeu? Que não é só a perda da pessoa. Eu vou ter que lidar já com a perda da pessoa. Isso já é um caso muito grande. Já é uma dor muito grande, tá? Que eu tenho que elaborar. Mas, junto com ela, eu tenho que somar essas 4 coisas. Tá bom? Porque senão eu falo, nossa, por que não elabora, né? E fica patinando, e fica patinando, fica patinando, a pessoa parada lá naquela morte, naquela perda. E às vezes ela até já foi, já. Entendeu? Ela já lidou bem com aquela morte. Por quê? Eu vou falar de 3 blocos, ó. Só para vocês dividirem no caderno, aí depois que vocês forem anotar, pega 3 blocos, tá? Quais são os 3 blocos? Vou dar os 3 guarda-chuvas, tá? O guarda-chuva morte. Dentro desse guarda-chuva morte, a gente vai dividir nesses 3, que é a eternidade, tudo bem? O entendimento da eternidade. Esse outro, a elaboração desse luto todo, que eu falei de tudo que envolve, que eu acabei de falar, das expectativas, o ganho secundário, o acompanhante fóbico, ou seja, todas essas coisas que envolvem a elaboração do luto, e o que a gente está estudando, que é morte e culpabilidade, tá? Que a gente vai entrar nos rituais, esses efeitos todos, tá? Rituais de evitação, tá? Pensa nessas 3 coisas, tá? Esses rituais aqui, esse terceiro, vocês vão ver muito como sintomas, tá? Vocês vão achar eles dentro do sintoma, como que ele se apresenta. O problema da morte não está aqui. O problema da morte está onde? Está no senso de eternidade, tudo bem? A minha competência de eternidade, quanto ela é evoluída ou não, e toda essa elaboração do luto, tá? Então, esse primeiro bloco do meio, tudo bem? Marcar aí as 4 coisas que a gente tem que percorrer e tem que investigar tudo isso. E é com calma, sabe? Com calma. Você perdeu uma pessoa? Então vamos lá. Então, perdi minha mãe, perdi meu esposo, perdeu? Então, você vai elaborar toda a história, você vai ter toda a escuta dessas 4 coisas, não vai perguntar diretamente, tá? E qual que era as expectativas que você não vai mais realizar com ele? Tipo, é muito direto, entendeu? Não, daquela volta, nossa, mas a gente tinha planos junto, né? Tinha plano do quê? Como que ia ser a sua vida? Imagina que ele estivesse aqui, como que ia ser a sua vida hoje? Pergunta e tenta perguntar o máximo possível de tudo. Isso vai várias sessões, tá? Morte vai muitas sessões. Em muitas sessões. Muitas sessões. Elaborar a morte é uma das coisas mais difíceis que a gente tem ainda na vida, tá? Vocês não percebem isso em vocês? Em vocês mesmos? Vocês não percebem que uma das coisas mais difíceis de elaborar é a própria morte? A morte de um pai, uma mãe, de um filho, da esposa, de amigo. É difícil essa elaboração, tá? Por causa disso, tá? Não é só a pessoa ela é envolvida em tudo isso. Eu tenho ganhos dela, eu tenho carinho, eu tenho uma amizade, ela me escuta. Nossa, o amigo que me escuta, eu perdi ele, eu não perdi só um amigo, eu não perdi a pessoa, eu perdi quem me escuta, é uma segunda coisa. Deem valor por no inconsciente isso é forte, tá? Quando a gente coloca isso para o consciente, parece que a gente está diminuindo o valor daquela pessoa. Então parece que é interesseiro, né? Então quer dizer que
Só está doendo essa dor, se só está doendo assim, essa perda, porque você tinha esses ganhos todos, as expectativas, parece uma coisa muito egocentrada, não parece? Mas é assim o ser humano primitivo, entendeu? Por isso que é difícil elaborar a morte, porque as pessoas não admitem que são egocentradas. As pessoas não admitem que elas são egoístas, entendeu? Lá. Então, e fica lá com aquele papel de bonzinho. Outra coisa é isso, né, queridos? A gente não elabora a morte se a gente não conseguir falar a verdade do morto. Lembra? Morto vira santo, né? Não vira santo? Vira herói, não vira? E aí toda a verdade do morto, que está puto com o morto, que é um filho da puta, que te traiu, essas merda toda. Você não pode falar. Você não pode falar assim, esse filho da puta me traiu. Puta, eu tinha um ódio dessa mãe. De repente o morto fica proibido, não fica proibido? De tocar no morto? E a terapia não pode deixar isso, entendeu? Ela não pode ser um acompanhante fóbico da redoma que se coloca no morto. Nós temos o papel de liberar essa verdade, porque esta verdade, a morte, todo esse superego que não pode falar do morto, entendeu? O morto vira herói, o morto, não se fala mais do morto, isso é o superego, tá? E se o terapeuta não cutuca e libera essa verdade, ele está sendo um sustentador desse superego, não tá? Ele não está sustentando esse superego? Então é importante que saia a verdade, que você libere e fala assim, querido, tá tudo bem, morreu, tá lá, tá tudo bem. De repente, assim, quer dizer que você altera a sua vida inteira porque o cara morreu? Você sempre achou ele um filho da puta, agora você não pode falar mais, não, veja bem, não, meu pai não era tão filho da puta assim, eu entendo ele. Não entende. Você não entendeu até agora. Você não estava entendendo até agora. Então, liberar aquela verdade. Pode falar mal do morto. Tudo bem? Pode falar mal do morto. Pode ficar bravo com o morto. Entendeu? Isso é... Eu falo, gente, isso é a vida normal. Você tem que trazer essa normalidade pro morto. Entendeu? Tá? Deixa eu tomar antes que esfrie. Já tá frio. Tá? Então, assim, quebrar os pudores em volta do morto. E aí, obviamente, a gente vai entrar no senso de eternidade, que aí lá na eternidade, a gente, nessa competência da eternidade, quais os itens abaixo da eternidade que a gente vai ter que ver? Primeiro, a própria relação com a morte, tudo bem? Olha, o que você entende sobre morte? E quando entende sobre morte você vai para onde? Você entende que você vai para onde? Eu não sei, eu morri, foi para debaixo da terra? Não sei, tá? Não, eu vou, não, tem outra existência lá, tem um plano, não, morreu, acabou. Cada religião vai ter sua crença, tudo bem? E aí você, terapeuta, vai respeitar a crença do indivíduo, não vai me falar nada da sua crença aí, em cabeçudos, tá? Vai respeitar a crença do indivíduo, e dentro da crença do indivíduo, ele vai ter que se entender com a morte. Algumas religiões são falhas nisso, tudo bem? Tipo, vou respeitar aquela religião, mas aquela religião, ela não é uma boa religião para lidar com a morte. Tem isso? Todas as religiões são boas para lidar com a morte? Não. Gente, tem religião que é boa para uma coisa, tem religião que é melhor para outra coisa. A verdade é essa, porque tem toda uma doutrina e tem toda uma cultura, certo? Tem lá, não tem, tudo bem, é isso. Outro dia eu fiz uma pesquisa com os alunos, faz 10 anos isso, e a gente fez essa pesquisa sobre qual religião a pessoa troca ou a pessoa começa a ir na religião depois que alguém morreu e ela não soube lidar. A número 1 que ganhou, obviamente, foi o espiritismo. Por que o espiritismo ganhou, o kardecismo ganhou de lavada? Pela esperança de eu ter ainda contato com esse cara. Não, vou receber uma carta psicografada, eu ainda vou ter contato. Ele não morreu, ele não acabou, entendeu? E aí quando a pessoa entende que aquilo não acabou, ela se acalma, entendeu? Então, obviamente, o kardecismo ganha de lavada na hora da morte de adeptos. O cara é descrente, ele entra onde? Em religiões que ele vai continuar com o morto amigo dele. que tipo, não precisa elaborar esse morto, porque esse morto vai continuar aqui comigo, entendeu?
Ou seja, isso é uma aceitação da morte? Na verdade, não. Isso que eu falo assim, parece que é a religião que mais entende a morte. Mas, na verdade, não. Não. Porque o cara fica lá, na fila lá da psicografia, lá, não, eu vou ganhar a psicografia desse. Ele aceitou a morte? Ele deixou embora? Ele não deixou, querido. Ele não deixou. Entendeu? Aceitar a morte é aceitar que aquela pessoa vai ter o destino dela agora. E você vibrar alegria, tá? Uma coisa certa, indiscutível de qualquer religião, tá bom? Independente de qualquer religião. Se você vibrar amor, ou se você alegria, ou vibrar tristeza, a gente está gerando isso, certo? Para quem acredita que acabou, eu vou pegar toda aquela tristeza e vou gerar para quem? Para todo mundo que está ao meu redor. Para quem acredita em outra existência, outro lugar, eu tô mandando isso pro morto. De qualquer forma, a tristeza, a raiva, a revolta, né, a melancolia, eu estou emanando essa energia, eu tô distribuindo isso ou pro vivo ou pro morto. Tudo bem? Depende da religiosidade de cada um. Mas, de fato, você não pode deixar de, primeiro, pesquisar a religiosidade da pessoa. Então, do que você acredita? Quem você já seguiu? Quem você já escutou falar sobre morte? Ou seja, sabe aquele objeto interno? Morte. Como é que ele foi pintado? Ele foi construído, esse objeto, como? Lá dentro. Então, ele tem várias informações. Não só da religiosidade dele. Lembra de uma coisa, tá? A pessoa, ela não quer ser descrente. Ela não quer defrontar com o totem dela, mas dentro dela tem uma verdade. Isso que é muito louco no país, no Brasil. Brasil, nós somos uma nação muito espiritualista, tá? Isso é a construção do Brasil, ela é espiritualista, tudo bem? Diferente de outros países, tá? E aí, por a gente ser muito espiritualista, a gente vai até o católico. Gente, o cara mais católico do mundo vai em bezedeira, querido. Não tem lógica, entendeu? O evangélico tira o mal lá no palco. A gente é espiritualista. Pode pegar a religião mais cristã, a gente vai acabar com o espírito falando com um trem sobrenatural aí. Não tem jeito, é da nossa nação. Isso é da construção da cultura do Brasil. Por isso, muitas religiões lembra que a gente monta o nosso superego por sociedade, família e religião, não é? Quando a gente vai pesquisar a relação da morte, a gente tem que passar pelos três. Se você passa o que ele escutou só da religião, o que o seu pastor, o seu padre, o seu livro lá do Espírito, que você escutou na tua religião, isso vai completar todo o superego dele? Não. Era a sua família. Era como? O seu avô era o quê? O seu pai era o quê? Sua mãe era o quê? Que religião que eles acreditavam? Eles lidavam com a morte como? Aí você vai pesquisar as identificações da morte, certo? Ou seja, como que seu pai... Já morreu alguém muito importante para o seu pai? Ah, morreu. Então, como que ele lidou? Como você viu ele lidar? Ah, ele se descabelou, ele ficou louco e tal, ele ficou... Ah, minha mãe desmaiou. Tá? E por aí vai. Tudo bem? Ele vai identificar aquilo. A gente vai lidar com uma associação à morte, se a morte é boa, se a morte é ruim, como os meus progenitores lidaram com a morte. Então, assim, a morte é boa ou ruim? Não. Não, meu pai e minha mãe sempre foi espírita, sempre foi muito religioso, sempre gostou dos espíritos, a coisa toda, aí morreu. Aí ele está lá, tranquilo lá. Aí eu lá sou criança, tô vendo os caras. A morte é tranquilo. Não, a morte é tranquilo, não acabou, tá tudo bem e tal. Você não vê os caras desesperados, jogando no chão, no caixão, puxando o cabelo. Aquela criança não entende isso, entendeu? Ela não tem toda essa complexidade. O que ela entende isso é ruim. Se você pegar um chocolate mais gostoso do mundo, pôr na boca e fizer careta e vomitar, aquela criança vai entender aquilo é igual a isso. Se ele colocar o chocolate na boca, ele vai ficar confuso. Entenderam? Porque é uma associação, ele está vendo se é bom ou ruim aquela coisa. Tá? Ele está aprendendo se é bom ou ruim as coisas, que é o mecanismo de identificação. Não é? Não estou copiando as formas e não estou aprendendo as coisas bom ou ruim. Vocês acham que tem gente que gosta de manga e tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de salgado, tem gente que não gosta. Por quê? Vocês foram aprendendo essas coisas.
tudo foi aprendido, experimentado e associado, entendeu? Foi pintado de bom ou ruim, de experiências boas e ruins. Essas experiências boas e ruins, pintadas, a gente vai reagir com elas, certo? Então, por isso é muito importante investigar como a família, as mortes que aconteceram, como aqueles familiares reagiram. Então, o primeiro enterro que você foi, como que sua mãe lidou, seu pai lidou, que a sua tia lidou, era a gente se jogando no chão, gritando, ou não, era, né? Como é que era a coisa, tá? É bem importante. Eu tratei um pedófilo uma vez, e ele, na verdade, o contexto todo, né? Vou resumir um caso muito longo, ele tinha um toque muito grave. Por isso que ele não conseguia, na verdade, ter desejo por mulheres mais velhas. Ele tinha 30 e poucos, ele não conseguia ter atração a essas mulheres, porque na cabeça dela essas mulheres já são usadas, entendeu? Já tirou a película do celular, literalmente, tá? Para ele era isso. Não, tanto que ele pegava, se ele fosse comprar um celular e alguém tocasse assim, ó, ele não conseguia, ele tinha que devolver aquele produto, ele não, literalmente ninguém podia tocar em nada. Ele limpava a tela do celular 300 vezes por dia, entendeu? Ele não conseguia sentar com a roupa da rua na cama, senão ele morria, assim. Era uma coisa, o toque dele era muito grave. E aí a gente entendeu que, na verdade, ele não queria as menininhas novas. O que dava atração a ele era aquelas jovens que já tinha o peitinho, que já estava formada, mas ainda era virgem. Claro que ele ia pegar, nos dias de hoje, ele não vai pegar adolescente de 18. Ele vai encontrar isso com 12, 13, certo? Ele vai lá encontrar, e a cunhada dele tinha essa idade, tinha 12. E ele ficava olhando na fechadura, ele ficava, ele não era agressivo de estrupo, mas ele ficava lá convencendo, passando a mão, ele ficava assediando. Esse assédio todo, obviamente, ele quase chegou às vias de fato com a menina, né? Mas aí ele foi denunciado, a coisa toda, a polícia, a coisa toda. Aí ele chegou em mim. O toque, olha a cadeia da coisa. Então a gente entendeu que ele foi chegar na pedofilia, ele foi chegar em desejar uma menina dessa, que não era criança, na cabeça dele não era criança, era uma mulher virgem, entendeu? Que ainda estava na embalagem, ainda, não só com o lacre da virgindade, não, era em todo, nunca foi tocado em nada, nunca beijou nem nada, porque não podia ter um toque, entendeu? Nada. Aí, ok, entendi que a pedofilia veio do toque, de um toque gravíssimo, e aí vamos entender de onde veio isso. Uma primeira experiência de morte dele, ele morava, tipo, quem é de São Paulo conhece o que é Diadema. Diadema é um bairro, é uma cidade mais simples do ABC, assim, e era um lugar muito ruim de Diadema. Imagina que era um lugar muito ruim, bem, bem pobre, assim, bem pobre. E aí morreu lá um tio dele, e aí não fizeram a preparação do morto direito. E aí, tanto que ele lembra do Chico Anísio, como é que chama aquele personagem do Chico Anísio, que era todo pintado de branco, assim, que era Eu lembro que era o Vampiro Brasileiro, eu não lembro o nome. Sabe? Era alguma coisa do Vampiro Brasileiro. Então, pintaram o morto todo de branco, assim. Zé Carneiro, Vampiro Brasileiro. Esse aí, o Zé Carneiro. E ele lembrava do Zé Carneiro. Tanto que foi uma puta de uma catarse nessa sessão. Né? Aí foi o começo da cura dele, quando ele conseguiu lembrar e expressar o que foi aquilo lá. Ele tinha 7 anos de idade. E aí ele mostravam um morto para ele estava lá, e os caras colocaram muito algodão. Antigamente colocavam muito algodão, assim, sabe? Colocaram muito algodão, assim, pintaram meio de branco, assim, parecia literalmente uma coisa exagerada, e não fecharam o olho do morto. O olho estava aberto. O olho aberto, gente. E aí começou a vazar sangue do caixão. E colocaram um balde debaixo, no meio do velório. E que a gente começou a encher de sangue. Imagina, você consegue entender essa cena? Horrível. É terror total. Gente, tem 7 anos de idade. É terror total.
Entendeu? A gente não acho que não entenderia. A gente... Se eu for desse enterro, eu vou ficar cabreiro. Entendeu? Imagina essa criança. E aí a gente chegou na experiência traumática dele. Aí ele achava que depois daquilo, ele começou a se achar que tudo ia pegar, e aí porque falavam muito, não toca no morto, porque senão você vai ficar doente, e a coisa toda. Então ele relacionou aquela cena de horror com não pode, toca, que você vai ficar doente. Ele gravou isso só foi crescendo. E aí, sabe, né? Isso só vai elaborando mais, mas com 30 anos não conseguia tocar em nada que já foi tocado. Simples assim, ele não tocava em corrimão, não tocava em nada. Assim, ele era um toque gravíssimo. Pronto, entendemos. Ele entendeu aquela cena de morte? Imagina, só de falar de morte com ele pirava. Ele gritava na sessão. Daí que eu entendi que estava na morte. Porque falava de perda da mãe, de falar como você vai lidar com uma perda, né? Com uma morte e tal. Ele se descontrolava. Ele falou, opa. Aí, a morte do cachorro. Cara, ele se descontrolou de novo. Falou, não, tá, padrão, tá na morte. Então vamos lá. E eu comecei com essa pesquisa. Quais são os primeiros enterros que você foi? Como que sua mãe lidou com os enterros? Comecei a fazer essa pesquisa. Aí veio essa cena. Aí lembramos de tudo. E aí que ele começou a curar o toque. Ele começou a curar o toque, ele começou a curar o desejo por esse tipo de mulher. Porque ele não tinha, na verdade, desejo, porque ele tinha um desejo com culpa. Ele se sentia horrível naquilo, na verdade. Ele tinha um senso de valor. Ele era muito religioso, daí dava um pau na cabeça dele. Entendeu? Depois disso, ele começou a sair com mulheres de 30, começou a voltar. Só uma pena nesse caso que logo que a gente passa por tudo isso, 1 ano de terapia, só um parênteses aqui, que não tem nada a ver com a justiça, tá? Vou deixar a justiça fazer o papel da justiça, tá? Eu só vou falar em nome da terapia, tá bom? Vou deixar, não vou... Lei é lei, tá certo, tá tudo bem. Mas eu achei uma dó, sim, porque eu tratando ele largou, começou a sair com mulheres, ele estava 1 ano de terapia, ele estava literalmente curado. Ele não tinha desejo mais nenhum por meninos, o toque dele, ele já sentava na cama dele, já deitava com a roupa do trabalho, ele já não olhava para a tela do celular, ele estava lindo no toque dele, e ele, de fato, começou a sair com mulheres e namorar com mulheres mais velhas, normal, estava ótimo, certo? E aí o processo correu e ele foi preso. Você fala, que pena, né? Que pena. Mas bem, lê. E acabou, pronto. Ficou preso lá uns anos lá. E sofreu muito, infelizmente. Mas imagina se ele vai com todo esse problema para a prisão, né? Com esse toque tão... assim, um lugar que a higiene não é, né? Não. Ele disse, ele mandou várias cartas para mim, disse isso. Falou, por um lado, eu tenho um ódio absurdo porque eu cheguei no estágio e pelo estágio que eu cheguei, não era justo eu estar aqui. E por outro estágio, eu entendo que tem a lei, que tem que tratar. Ele mesmo disse, eu entendo também que tem a lei, mas eu estou hoje revoltado. Eu estava totalmente revoltado, e então ele teve uma regressão muito grande, assim, sabe, por causa desse ódio. Ele falou, e ao mesmo tempo, acho que só estou tolerando tudo, que eu só não me matei ainda, só não fui ainda a me matar, porque eu já estou lidando com tudo isso. Em deitar nesse tipo de colchão. Ele fez uma lista lá de coisas. É isso, tudo bem. O destino das pessoas a gente não pode garantir. Mas entendem como que uma cena dessa da morte, eu estou contando um caso grave, tá? Um caso bem grave, né? Que foi um toque gravíssimo, que foi um caso de pedofilia. Estou dando um caso grave. Mas entendam que isso, mesmo que não caia nessa gravidade toda, é o que vai acontecer com os indivíduos. Aquela cena daquela morte, como ela foi experimentada e associada, pintada, você vai reagir àquela perda e você vai elaborar aquilo ou não. Tudo bem? Então, primeira coisa que a gente faz é pesquisar todas essas crenças, valores e princípios da religião, da sociedade e da família. Ou seja, como esses 3 caras te falaram sobre morte. Tudo bem? Às vezes a tia está falando lá da morte da amiga. Aquela informação entrou em você. Tudo bem? Como é que aquilo entrou em você? Tá? É importante sempre fazer a pesquisa de tudo. E todos os superegos em volta da morte. Tá? Por exemplo, você pode ficar feliz no enterro?
Tem coisas que são de uma proforma da morte, que não ajudam a elaborar o luto. Entendeu? Você pode ficar bem depois de 2 meses que você perdeu seu pai? Ah, tô super bem. Isso é um desamor, né? Você não, então você não amava. Não é isso? É a primeira coisa. Se você ficar bem em relação à morte, isso quer dizer que você não amava. É verdade? Não é verdade. Tudo bem? Eu posso ter um amor profundo sobre aquela pessoa e ter um entendimento profundo sobre a morte, tá? E lidar com aquilo. Ó, lidei, eu deixei minhas expectativas em relação a ela embora, entendi os novos planos de vida que tinha em relação a ela, agora são novos planos, eu abandonei os velhos planos. Todo aquele ganho que eu tinha de secundário, a companhia de fogo que me ligava a ela, eu vou entender que eu vou ter minha autorresponsabilidade, uma pessoa já muito autorresponsável, que saiu da posição da criança desejada, uma pessoa já madura, ter uma boa relação com a morte, para onde vai, né? Se é como é que vai, se o lugar é bom, se ele é ruim. A pessoa está bem tranquila em relação à morte. Esta pessoa, no olhar de quem não tem toda essa resolução, é como? Ela não amava. Então, sim, muitas pessoas que já têm muito processo sobre a morte elaborados, o superego chega e manda deselaborar. Vai falar, não, você tem que sofrer. E você entra em estágio de culpa por estar bem. Tá? O indivíduo fica bem em relação à morte, aí o superego vem e culpa ele, e ele está mal, na verdade, pela culpa de ficar bem. E ele fica mal. Mas ele fica mal por causa da culpa. Porque o superego dele manda ele ficar mal. Tipo, que é feio, que você não amava, entendeu? Que você é uma pessoa horrorosa. Tá? De não estar lidando de forma tão dramática com aquela morte, tá? Então, vamos estudar os roteiros da morte. Quais são os roteiros como que a gente tem que lidar com a morte aos olhos da sociedade? Como é que é? Vocês conseguem dar essa lista consciente? Como seria assim, olha, a pessoa que mais boa, essa pessoa é boa, ela amava aquela pessoa, se ela lidar com a morte, de que forma? Tipo aquelas mulheres que o povo contratava para chorar no velório. Carpineira. As carpideiras. Então, não. Mas como que é esse padrão? Como que é esse roteiro? Você não pode ficar feliz você não pode ficar feliz num velório, por exemplo. Você tem que estar com uma cara triste. Você tem que estar triste. Senão você vai ficar igual eu, rindo e chamando as pessoas te chamando de insensível. Que me chamam de insensível porque eu dou risada no velório. É isso aí. Eu conto piada pra caralho no velório. Adoro contar piada. A nossa família conta piada, então pra gente é normal contar piada. Minha família sempre contou piada em velório. Não, mas não quero saber da sua. Mas não é o normal, né? Não é o normal. O normal é que você não pode. É o normal, O normal é que você chore, que você fique triste. Aquela pessoa que se descabela, que beijo morto. Que siga o ritual, né, Isso, da religião, ritual. enfim. Por exemplo, a minha avó faleceu faz pouco tempo. Então, teve a hora do padre, minha família é católica. Então, teve a hora da Ave Maria e teve a hora da unção dos enfermos. Isso. Então, tem todo um ritual. A hora que fecha o caixão, se vai abrir o caixão antes de colocar ou não vai, a família que escolhe, aí dá o santinho, depois tem a missa de 7º dia. Enfim, tem todo um ritual. E só para reforçar isso que o Du está falando, a minha avó tinha 97 anos. E a minha tia, assim, simbiótica, de dormir na cama com ela mesmo. Teve um incidente que, na hora de enterrar, todo aquele cortejo atrás do carro lá do velório, era para atrasar o enterro da minha avó, e em meia hora, porque teve um problema na hora de abrir o buraco, e a funerária fez uma confusão, atrasou de outra família. Então, a hora que a gente chegou, o negócio não estava aberto, teve que esperar os coveiros. A minha tia, como responsável, tipo assim, ela está em culpa até hoje. Porque como assim não existiu uma despedida adequada? Exatamente esse superego. Que a minha avó ficou no carro, a minha avó nem estava mais lá, né? A minha avó ficou no carro. Muito bom isso. A avó ficou no carro, debaixo do sol. Tadinha!
Ninguém deu... Nossa senhora! Eu ainda brinquei, né? Na hora Ninguém deu um desodorante para ela. Eu falei, ô tia, é que ela é durona, ela não queria morrer, quer ficar mais um pouco aqui com a gente. Mas assim, por mais que a gente brinca, aquele super ego, assim, tipo, ela ainda tá, tipo, o que ela fez de errado, o que ela tinha que ter feito. Olha aí. Porque ficamos esperando meia hora. É isso aí, ó. Então, ó, eu vou aproveitar o caso da Ju, que é maravilhoso. O que acontece é um deslocamento, lembra? Deslocamento? Acontece um deslocamento. Eu sei lidar com a morte aqui da indivídua? Não, não sei lidar. Então, o que eu sinto? Lembra da narrativa? Ó, a narrativa tá dizendo quais são as frases que a tia disse. O que eu fiz de errado? E aí vai todas essas questões, ela tá falando em relação ao enterro ou em relação ao morto? Ao morto, ela deslocou para o assunto velório, ela vai deslocar para algum assunto. O erro do coveiro que não abriu o buraco, ela vai deslocar para esse assunto o que ela sente do morto. Por que eu fiz de errado na nossa relação? Por que você foi embora? Lembra que assim, a gente tem uma fantasia de que aquela morte a pessoa quis ir. Assim, a gente fica assim, por que você foi embora? Olha essa frase. Por que você foi embora? Porque a decisão foi dela, né? Tipo, ó, foi um suicídio, né? Não foi. Entendeu? Mas olha a frase que as pessoas falam. Eu quero que vocês sempre percebam agora, sempre com mais precisão no detalhe da narrativa. Então, sempre assim, olha, por que eu fiz de errado? Por que isso está acontecendo? Não, fica culpada. Essa culpa toda é um deslocamento em relação à pessoa, ao morto, tá? O que eu não resolvi? Quais as coisas que ficaram resolvidas? Quais são as minhas culpas em relação a esse morto? Qual é a discussão que eu tive que não resolveu? Qual é essa simbiose que eu tinha e por quê? Qual que era a transferência dela? Porque às vezes... Outra coisa, hein? Outra coisa. Tá dentro do bloco lá. Aquela pessoa é uma transferência também. Então, perdi a minha tia, mas a minha tia era uma transferência de mãe. Eu perdi essa mãe. Tudo bem? A carga é de perder uma mãe. Tá? Lembra do campo da transferência, tá? Tudo bem? Lembra? Ó, transferir para uma pessoa, tô perdendo tudo junto, tá? Então, tem que projetar tudo isso. Então, quais são as crenças, os valores, os princípios que envolvem o morrer? Tudo bem? Qual o roteiro? Eu tenho que ficar triste, me vestir de preto, eu tenho que ficar 1 ano sem trabalhar. Aí eu entro nos rituais que a gente falou na aula passada. Sabe, daqueles rituais de evitação? Não posso comer doce, não posso transar, aí eu não posso me divertir, eu não posso rir. E tem uma pessoa que fica, às vezes, uma vida inteira assim, ó. Oi, Edu, meu pai não deixava a gente ouvir música. Eu lembro que minha avó morreu, eu tinha 5 anos. E eu tinha aqueles discos de historinha. Né? Uma criança de 5 anos gosta de ouvir aquilo. Meu pai não deixava pôr música na vitrola. Porque não podia, porque tinha que respeitar o morto que morreu e não podia ouvir música. Esse respeitar o morto é isso. Esses rituais de fique triste. Você tem que ficar triste. Você não pode ficar alegre. Alegre é igual a desrespeitar. Então, olha, pensa assim, ó. Alegre é igual a desrespeitar, triste é igual a respeitar. Tudo bem? Muito simples. Assim, muito simples. Tá? Então, faz uma lista de tudo que é feliz e tudo que é triste. Bom, qualquer coisa. Comer doce, escutar música, sair, transar, tudo, ter prazer, qualquer forma de prazer, tá? Qualquer forma de prazer. Você vai sabotar. Tudo bem? Porque você está respeitando o morto. E até quando você vai respeitar o morto? Até quando? Cada pessoa, você tem que pesquisar. Às vezes você está com um paciente que há 15 anos o cara perdeu alguém. Ele pode estar parado nessa morte ainda? Pode estar, gente. Ele pode estar parado nessa morte. Entendeu? Então, ele não se permite, ele sabota a vida dele, o relacionamento dele, os filhos, a coisa toda. Por quê? Porque se ele tiver uma vida feliz, é como ele tivesse assim, tipo, foda-se pro morto. Entendeu? Tá, Edu, mas deixa eu te perguntar uma coisa, se eu tô errada nesse sentido. Quando meu irmão faleceu, as filhas dele estavam na minha casa da minha mãe, né? Mas eu achei falta de respeito. Já no dia seguinte, elas estarem escutando música no talo. E minha mãe?
Isso, eu tô pensando errado, porque ela não estava se sentindo bem com essa situação. Já é uma senhora, né? Você quer saber... E eu também achei falta de respeito. Você achou falta de respeito, é isso? Hoje, não, porque sem ter essa consciência de hoje, eu achei pelas circunstâncias, né? Que você sabe que ele se matou. E achei também estranhíssimo elas terem essa atitude. Elas são mais evoluídas, então? Não sei se elas estavam... Mas assim, eu acho que tudo tem um tempo, né? Que eu te falo, eu acho assim, depende da situação, que nem eu vejo. Minha tia, de 81 anos, faleceu, coitada, já estava toda com dor, não tinha condição, por causa ela estava sofrendo. Então, a morte com 81 anos, eu acredito que para ela foi o melhor pela situação. Agora, no caso do meu irmão, 40 e poucos anos, uma vida pela frente, é triste. Por mais que a gente queira acreditar que lá em cima é melhor, é muito triste essa situação. Mas, assim, em nenhum momento a gente falou assim que não é triste. Então, mas não é falta de respeito ela ter feito isso com a minha mãe, comigo? Mas aí eu acho que cada um tem o direito de reagir da forma que ele... Ela perdeu o pai. Mas elas estavam na casa da minha mãe, não era a casa dela. Elas estavam passando férias lá. Entendeu? Elas não moravam com a minha mãe. É assim, ó, o pai morreu. E é o pai delas. Entendeu? Se elas precisavam escutar aquela música para extravasar, ou para odiar aquele pai, para elaborar alguma coisa, foi impedido, foi castrado por pudor, por respeito. Não, minha mãe não castrou, minha mãe deixou. Mas minha mãe não ficou bem com a situação, nem a menina que trabalhava lá, né? A gente está estudando uma coisa aqui, tá? A gente está estudando psicanálise, a gente está estudando de forma técnica. Isso está muito transferencial, está muito quente para você. Isso está muito vivo para você. Você não está trazendo de forma como uma analista. Você está trazendo um caso muito vivo seu. Qualquer coisa que eu te fale vai entrar na terapia e vai entrar como uma opinião pessoal e não como um analista, entendeu? Esse caso está vindo muito quente, entendeu? Qualquer coisa que eu fale, não é o professor falando, vai vir como uma coisa de desrespeito. Você já determinou que foi desrespeito. Por quê? Porque está vivo em você, entendeu? Isso tem que ser tratado na terapia, entendeu? Porque matematicamente aqui a gente lida com a coisa dentro do conceito. Dentro do conceito, esse respeito, ele é superegóico. Ele vem do superego. E é isso que a gente importa calcular. Tipo, esse respeito que a sua mãe pediu ou que ela ficou chateada, isso é um desrespeito. O que você sentiu também é pela cultura católica. Na cultura católica tem um superego dizendo isso não pode. Então a gente sente que é um desrespeito. Tudo bem? Mas aqui na psicanálise tem que entender a matemática. A matemática é superego. Tudo bem? Tá? E isso pode ser um impeditivo da gente elaborar essa perda. Se eu estiver bem, tranquilo, no sucesso, feliz, quer dizer que é um desrespeito a esse morto? Sim, tudo bem? Tá? E muita gente fica parada, literalmente, nas mortes por causa disso, tá? Porque, assim, a gente sempre tem esse pensamento. O que o morto vai sentir? Sabe aquela relação, assim, ó, de dois amigos? 3 amigos, você coloca 3 amigos, tá? Imagina que 2 saíram para se divertir e não chamaram esse outro. Como é que esse outro se sente? Você é esse terceiro, como é que você se sente? Rejeitado. Você se sente rejeitado? Você não se sente uma merda e fica fritando paranoide, num estado paranoide? Né? Ai, o que eu fiz? Por que eles estão tão felizes sem mim? Por que eles ficam tão felizes sem mim? Será que eu sou o problema? Você não fica paranoico? Fica paranoico, né? Então é isso que a gente não quer fazer com o morto. A gente não quer deixar o morto nesse estado, entendeu? Só que o morto não entra nesse estado. É isso que tem que entender. O morto não entra nesse estado. O morto, para quem não acredita em vida após as mortes, ele está morto. Ele não acredita em nada, porque ele está morto. Tudo bem? Para quem acredita, ele quer o melhor para você. Ele quer a melhor coisa. Ele não quer ver você infeliz. Ele ganhou uma expansão mental. Ele quer tudo de bom para você. Então, tanto para quem não acredita, para quem acredita,
essa variável de o morto vai ficar triste comigo se eu for feliz, não existe. E aí você vai ter que entrar nesse assunto com quem tem que elaborar a morte, entendeu? Você vai ter que entender dentro desse conceito aqui, e às vezes não é uma sessão ou duas, isso vai esticado. Vamos entender a eternidade, vamos entender esse conceito, elaborar a morte não é uma coisa simples, tá? Você viu quantos detalhes eu já falei só do começo da aula até agora? Quantas coisas tem que pesquisar? Tá? Então, mas isso é uma coisa extremamente importante, o superego que envolve toda a relação da morte, tá? Então, todo o roteiro, rótulos e roteiros que eu tenho em relação à morte. Eu tenho que pesquisar tudo isso. Porque às vezes eu estou literalmente seguindo um roteiro, tá? Eu não posso ficar feliz, eu tenho que ficar triste, eu não posso ter mais relacionamento saudável, eu tenho que ficar lá naquela merda, tal, porque eu estou honrando o morto. Lembra de honrar o morto, tudo bem? Tá? Que forma que eu honro esse morto? Eu estou lá honrando esse morto, tá? Outra coisa comum em relação ao morto é realizar os desejos não realizados do morto. Então ele sempre... Eu tinha uma paciente, ela era o irmão mais velho, era o mais novo, desculpa, era o preferido da casa, porque o pai era judeu, e eles, uma família judeu, e o filho ali foi colocado como o cara que ia tocar os negócios da família. Tá? Então, tanto a mãe, já pelo complexo de Édipo, quanto aquele pai que colocou todas as esperanças do negócio, do dinheiro, da família naquele filho, aquela filha, sobrou o que para aquela filha? Porra nenhuma. Ela namorava lá com o rapaz, ela ia sair com... Ela estava quase saindo de casa já com o rapaz. Bom, aí veio o irmão, só o negócio da família tinha coisa de transporte, e ele pegou para fazer uma entrega, bateu o carro, morreu. Logo que ele morreu, ela larga do namorado, começa a assumir o negócio da família, começa a dirigir as peruas, as coisas todas, e começa a namorar, inclusive, com mulher. Ela literalmente assume o papel do morto. Ela senta na cadeira do morto e vive a vida do morto. Tá? E aí ela começa a entrar em confusão. Tipo, as opiniões dela, a raiva que ela tinha dele, e, ao mesmo tempo, a esperança que ela tinha de ocupar o lugar dele, de ter tudo que ele tinha. Daquele amor, daquela mãe, daquele pai. Porque ele era o escolhido, não era o escolhido? Então, como que ele era escolhido? Então, na cabeça dela é muito simples no cálculo, não é? Se eu for igual a ele, se eu ocupar o lugar dele, eles vão me amar. Eles amaram? Não. Amaram menos ainda. Entendeu? Amaram menos ainda por quê? Porque daí teve a questão, eles muito rígidos, muito machistas, não aceitaram ela com mulher, não aceitaram ela... o pai ainda gostava que ele lá que tocava os negócios, porque ele era muito focado no dinheiro e tal. Ainda tocou, ainda aprovou um pouco a coisa do dinheiro, mas ela se perdeu totalmente. Quem é ela? Quando ela chegou, porra, depois de 30 anos dessa situação no consultório, ela já chegou toda torta. Quem era essa pessoa? Quem ela era? Quem ela se tornou? Quem ela queria ser? Ela era o morto? Ela era ela? Ou era... Quem era? Então a gente teve que desconstruir tudo e uma reconstrução da identidade, perceberam? Porque literalmente... Então, não é que ela não lidou com a morte do irmão, perceberam? Ela lidou com a morte do irmão. Eu entendi a perda do meu irmão, mas eu visto a roupa do meu irmão pela esperança de ter esse pai e essa mãe, tá? Então, quando que eu visto essa roupa do morto? Literalmente, às vezes até as roupas, literalmente, tá? Eu tinha um paciente que ele pegou a caixa do pai, né? Ele foi lá desfazer todos os armários do pai, né? E ele sempre odiava, a gente acompanhava ele, e o pai estava vivo, normal, né? E a gente estava elaborando exatamente o desvínculo daquele pai, porque ele não queria saber do pai, ele não queria... aquela firma, ele odiava a firma do pai, porque ele trocou, né? O pai trocou ele pela firma, então ele tinha ódio da firma. Então, obviamente, ele estava lá, odiando. Aí o pai morreu. E ele foi recolher as coisas da casa do pai para doação. E aí ele pôs tudo numa caixa e levou para casa dele, que ia levar na doação.
Aí ele abre uma roupa, pô, mas essa roupa serve. Peraí, deixa eu ver como é que fica. Aí vai, deixa eu ver como é que fica. Deixa eu ver como é que fica. E de repente ele não transava mais com a esposa. Nada, 0, 0, 0, 0, 0 mesmo. Ele começou a falar, deixa eu só ir lá assumir um negócio lá na firma, porque agora a firma está abandonada. Não posso deixar isso. Então eu só vou lá resolver umas coisas e boto para vender a firma. Então deixa eu ir lá ver os documentos, funcionário, o chefe morreu aqui. O que vocês acham que aconteceu? Ele assumiu a firma, obviamente, ele ia lá todos os dias, largou o emprego, ia lá todos os dias com as roupas do pai, não transava mais com a mulher, porque agora ele é o pai na cabeça dele, né, no inconsciente dele. Ele não pode transar, é uma traição, certo? Ele vai comer a mulher do filho, tudo bem? Trocou totalmente, literalmente, vestiu literalmente o morto, ocupou o lugar do morto, e toda vez que ele saía do escritório, ele passava onde? Na casa da mãe, para ver como que ela estava. Ele estava indo visitar quem? A própria esposa, né? Que agora ele assumiu o lugar de esposa. Ele ia lá, dava um beijinho, jantava com ela, depois ele ia para casa dele. A mulher dele veio na sessão e falou assim, o cara não janta mais com ele. Ele sai, vai para o escritório do pai, vestido de pai, e janta com a mãe dele. Depois que ele chega à noite só para dormir. E nem chega perto de mim. Óbvio. Vestiu morto. Ele literalmente ocupou o lugar do morto. Vocês perceberam? Bom, claro, obviamente, vamos trazendo todas as culpas em relação a esse morto, as aprovações que ele não tinha, o ódio recalcado e tá. Obviamente, quando ele consegue entender que ele vestiu o morto, ele desveste o morto. E aí, claro, que tem uma grande explosão na cabeça dele, né? Obviamente, porque ele tem que aceitar que ele nunca foi amado. Ele tem que aceitar que ele foi trocado por aquela firma. Ele tem que aceitar que isso não vai acontecer mais. Aquele buraco não vai ser reconstruído. Para lidar com o morto, eu tenho que trabalhar a aceitação não só da perda dele, mas eu tenho que aceitar que aquele buraco que o morto deixou na infância, na adolescência, na experiência traumática, nunca vai ser reconstruível. Ele tem que aceitar isso, não só a perda do morto. Ele tem que aceitar que aquele buraco vai continuar buraco. Tudo bem? Se você não pegar os buracos, não vai reconstruir. Mas onde que está a culpa aí? Nesse exemplo que você está dando, por exemplo. Sequência emocional. Sempre desejo frustrado. Ah, tá. Verdade. A culpa. Lembrem disso, tá? Sequência emocional. Sempre eu vou cair naquele sentimento de culpa, de eu não sou inapropriado, a culpa foi minha. Aquele sentimento todo de culpa vai cair sempre naquilo do desejo frustrado. Desejo frustrado, eu vou cair no sentimento de culpa. Tá? E aí vou trazer lógicas. Tá. E pode ter o sentimento de culpa por ter desejado a morte também daquela pessoa? Claro. Por isso que a gente se culpa mais quando odeia. Porque o ódio já vem de um amor frustrado, não vem? O ódio nasce do nada? Não, o ódio nasce do desejo frustrado, não nasce? E aí ele é duplo. Além de eu já estar numa cadeia de frustração, de desejo frustrado, se eu já estou no ódio, quer dizer que já houve um desejo e aquele cara já frustrou esse desejo, eu caí no ódio, né? E aí eu já ia cair na culpa. Agora, além daquele ódio de destruição daquele ser morre, aí a culpa foi minha, fui eu que matei. Tá? Literalmente, as pessoas pensam, fui eu que matei. Ô, Edu, e quando a gente se culpa pela morte? É isso. Você carrega uma culpa que não é sua. Tipo, você não matou, você não fez nada. É isso que nós estamos falando. Você matou. Na sua cabeça, você matou. Porque foi o que aconteceu com a minha mãe. Eu carreguei a culpa da morte da minha mãe até ano passado. Minha mãe morreu em 99. E você matou. A mãe para avisar que eu estava voltando para casa. A ligação era uma bosta naquela época, né? Minha mãe não ouviu. Minha mãe rompeu o aneurisma e morreu 2 dias depois. Mas daí foi culpa sua mesmo. Então, eu carreguei muitos anos essa culpa, porque, tipo, eu não falei com a minha mãe, eu não avisei que eu estava viva, ela passou nervosa e ela morreu por causa disso. Então, mas foi mesmo sua culpa. Então, ó, isso é o que você tem que usar em consultório, tá? Trazer uma verdade mesmo e falar com toda a seriedade. Pô, não, peraí. Mas aí foi mesmo sua culpa. Você afirma, meu, com toda a precisão. Para quê? Para ver que sintoma sai. Tá? Para trazer o choque, muitas vezes, né? A pessoa entra em choque.
Não, você joga essa, porque daí vai trazer aquela... Essa é uma interpretação, tá? Lembra da interpretação? Ou seja, eu vou cutucar uma estrutura e aí eu vou ver que somático sai. Não, calma. É uma tranquilidade, uma plenitude de tipo... Não, eu já entendi que não. Aí, vem raiva, vem... O que vai vir? Você vai sacar o tanto que aquilo está recalcado ou não. O quanto aquela ideia de eu matei mesmo está lá ainda, entendeu? Tá? E lembra, eu me agarro no fui eu que matei como uma forma para me punir sobre aquilo. Eu não aceito que foi embora, na verdade. Eu só não aceito que todos esses ganhos que eu ia ter com ela, todas as coisas mal resolvidas que eu tinha com ela, não vai ter mais. É sempre o ganho, gente, o ganho secundário em relação à pessoa, tá? Esse acesso que eu tenho, o ganho que eu tenho dessa pessoa. É isso que eu não aceito perder. O meu inconsciente primitivo, ele não é tão elaborado assim de coisas bonitas e lindas. Isso é superego, tá? Isso é superego, tá? Desce um pouco mais para baixo e você vai ver que você deixou um monte de coisa mal resolvida, um monte de buraco que nunca mais vai fechar. E o detalhe que nunca ia fechar mesmo com ele vivo, porque é atemporal e está lá atrás do buraco. Não é a relação dele estar morto de ele estar vivo que ele ia cobrir. Não, agora ele está morto e não vai fazer diferença nenhuma ele vivo ou morto. O indivíduo tem que entender isso, o teu paciente tem que entender isso, tá? E aí ele tem que trabalhar a aceitação de todos aqueles buracos em relação ao morto que não vai fechar. Então ele não vai ver o seu sucesso, não. Ele não vai mais ver o seu filho, não. Ele não vai, não vai. Ele não vai te entregar aquele faltante. Tá? Se aceita isso? Aceita. Aí a pessoa consegue andar para frente. Ele tem que sair dos rituais superegóicos, tá? Marca. Sair dos rituais do superego, dos rituais dos rótulos e roteiros. Entender as crenças, valores, o entendimento da morte, tá? Do para onde eu vou, se é bom, se é ruim, o quanto eu acredito de fato nisso. E aí eu vou completar uma coisa que eu não falei, mas eu tenho que completar, que é quem é Deus. Tá? Quem é Deus? E aí eu vou trazer uma coisa chamada Deus-imagem. Quem é o Deus-imagem? É o Deus que eu monto na minha cabeça. Tudo bem? Não é o Deus de verdade. Tá? É o Deus que eu tenho como objeto na minha cabeça. Cada um tem um Deus diferente. Quem é esse Deus? É tudo que vocês já escutaram sobre Deus. Tudo. E aí a minha relação com Deus sai por ato manifesto. Tá? Por exemplo, uma coisa, o livro ia cair, eu peguei, graças a Deus. Então quer dizer que quem permitiu eu fazer isso foi Deus. Aí eu já estou sacando quem é esse Deus-imagem, que eu estou me relacionando com ele. Então é Deus que permite tudo, para outras pessoas não. Cada um vai ter uma personalidade montada de Deus. E eu vou ficar me relacionando com esse complexo Deus. É um complexo, ou seja, um aglomerado de informações. Tudo bem? Sobre Deus. E eu tenho que, então, pesquisar quem é esse Deus-imagem. Tá? Qual é a personalidade do Deus-imagem? Então eu tenho que pesquisar. O que falaram de Deus? O que as pessoas falavam de Deus? Como normalmente saem as frases sobre Deus na mãe, do pai, do meio, da religião, tá? Quem é Deus para a pessoa? E aí vai percorrer toda a investigação em volta de Deus. Então, eu entendo quem é esse Deus, entendo sobre a morte, tudo bem? Entendo sobre qual que é a relação, se ela é boa ou se ela é ruim mesmo, se o lugar que a pessoa vai é bom ou ruim. Não, é debaixo da terra, acabou, não tem mais nada. Acredita de fato nisso? Sabe aquelas pessoas, não, para mim, minha religião, acabou. Não tem, tá? E aí a pessoa no dia, ela fica conversando com o morto? Ela fica falando com o morto? Ela manda o morto até achar a chave. Puxa, caramba, olha onde está a chave. Né? Reza para a pessoa. Mas não acabou, querido? Acabou ou não acabou? Você decide aí, caralho. Entendeu? Por quê? Porque a gente vem de uma sociedade, do país espiritualista. Tá? Então, ele vai ter essas confusões. O Edu, e para essa pessoa que acabou, ela ainda tem um Deus-imagem? Porque tem gente que não né, diz que não existe Deus. Tem.
Mesmo assim, ela tem um Deus imagem, tá? Ah, até um ateu tem Deus imagem? Tem. Todo mundo tem um Deus imagem, tá? Você nunca viu o ateu revoltado com Deus? Edu, e esse processo de luto, né? Essa elaboração do luto, quanto tempo deve levar? O que é saudável e quanto tempo fica uma elaboração de luto? Tem várias teorias, tá? Vamos falar da média entre as teorias. 2 meses. 2 meses. Antes de 2 meses, é normal o cara estar meio chateado. A coisa depende. Ó, um filho é outra coisa, tá? Um filho, pô, perdi um filho, essa elaboração não é 2 meses, eu tô ótimo, tá? Mas você vai perceber o pico de qualquer morte, o pico é 2 meses. Tá dentro desses 2 meses. Depois é normal você ir caindo isso. Tá? Passou de 2 meses, eu estou em depressão. Em depressão. Você pode falar, não, eu estou numa tristeza, melancolia, porque eu perdi minha mãe, perdi a esposa, tal, até 2 meses. Você não está em depressão. Você não está em depressão. Você está dentro ainda do luto. Passou de 2 meses, você está em depressão. Em relação a essa morte? Sim, mas está em depressão. Já pode, o diagnóstico é outro. Aí você dá diagnóstico. Não, pera, você está em depressão. Tá? Isso é importante. Não, a minha irmã perdeu o marido. Depois de 4 meses ela estava namorando e depois de 4 meses ela casou. A família ficou horrorizada. Assim, horrorizada. Tipo, foi tudo muito rápido. Eu fiquei preocupada porque, assim, 4 meses, acho que ela nem saiu do luto ainda, então, mas já tinha saído, então. Como a gente não viu o caso, tem as 2 variáveis. Ou ela entrou numa negação fodida, tá? E ela colocou alguém ali e tampou isso, tá? E aí a gente tem que ver se ela está em outros rituais e restrições, né, que a gente deu na aula passada, as rituais e restrições. Será que ela está em outros rituais e restrições? A gente não sabe. Se ela está sabotando a vida dela em outras questões. E acontece muito da sombra sair, tá? E aí a gente percebe que não foi elaboração de luto. Esse tem um pulo do gato aqui, ó. Vou dar um pulo do gato. Que é, se você percebe tudo que era proibido, lembra da sombra? A sombra do Jung? Que é tudo aquilo que eu não posso ser. Então, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode fazer uma tatuagem. Estava tudo dentro da sombra. Tudo bem que você não pode ser pianista. Estava tudo dentro da sombra. Aí, de repente, acontece isso. A pessoa em Cuba entra numa revolta e ela não elaborou esse luto. Normal sair essa sombra? A pessoa começa, na verdade, a tocar piano, a fumar, a beber, a fazer coisas que estavam dentro da sombra. Isso é elaborar luto? Não. Ela está numa revolta, entendeu? Agora, não sei, no caso do seu irmão a gente não sabe, não faço ideia, não perguntei todas as perguntas ali. Ela pode sim ter elaborado numa boa e dado foda-se para o superego da família, da religião e tudo, sim. Elaborei e eu vou ser feliz e beleza, tá tudo certo, tá? Isso não quer dizer que ela era um desamor ao morto, quer dizer que ela, tipo, ó, te amo, tá tudo certo, mas ela tem ali uma evolução que elaborou bem esse luto. A gente não sabe qual dos dois que aconteceu com ela, no caso. Né? Mas um dos dois aconteceu. Mas pode ser uma fuga também da situação que ela se encontrou, assim, tipo, nem sem saber o que fazer, encontrou um doido e vamos casar. E... É isso, daí tá aqui, ó, tá na sombra. Tá na sombra. Aí tá na sombra. Aí é isso. Aí eu vou para aqui para essa negação. Eu tô negando essa situação mesmo e eu vou tudo que me faz fugir dessa situação. Edu. Aqui. Edu. Oi, Cidão. Isso daí também pode acontecer quando a pessoa, por exemplo, um casal que se separa, aí a pessoa continua apaixonada. Geralmente, existe essa situação da irmã dela. Né? A pessoa faz tudo que não podia. Por exemplo, né? Arranja logo um namorado, compra roupas bonitas, faz até uma cirurgia, sei lá, né? Coisa mais normal mais ou menos por aí. Coisa mais normal do mundo quando a gente, com perda, é a gente fazer tudo aquilo que era falado no relacionamento. Tá? Ó, tô me relacionando, tô namorando há 2 anos uma garota. Aí essa garota
eu falo para ela, por que você não usa uma bota alta assim? Um comentário bobo. Passei numa loja do shopping, só. Sabe aquele comentário bobo? Mas por que você não usa uma botona assim, alta? Você ia ficar tão bonita. Não gosto. Só uso rasteirinha e tal. Parece um papo muito pesado? Não. Um papo de passeio de shopping. Tudo bem? Levíssimo. Tudo bem? O inconsciente gravou essa coisa? Gravou. Vamos para praia? Não gosto de praia. Vamos para outra coisa. Vamos viajar para Monte Verde. Vamos lá, ficar lá no frio. Beleza. Tá. Todas as coisinhas. Todas. Aí eu termino, não elaborei essa perda. Tudo bem? Não elaborei. Aonde vai? Vai passear para a praia, vai comprar a bota, vai fazer tudo aquilo que estava falado, com que o outro não pediu, tudo que o outro pediu e eu não realizei. Se eu não lidei com essa perda, o que eu vou fazer? A lista inteira, e eu não vou ter isso consciente. De repente, eu nem sei de onde veio aquela bota. E nem sei porque que eu estou toda hora na praia. Entendeu? Que era exatamente o que o outro pedia para mim. Isso acontece quando a gente não sabe lidar com a perda, tá? Elaborar a perda, eu vou fazer tudo isso. Isso acontece no morto também? Tudo que a mãe pedia, o indivíduo fazer uma vida inteira. Aí a mãe morre, não sabe lidar com a morte, de repente eu saio fazendo tudo que ela mandou, que ela tinha mandado. Então é normal. Pode ver, na supervisão vocês devem ter visto esse caso várias vezes. Tá? A sua mãe aceitava o relacionamento? Não. Nunca gostei muito do seu marido. Aí a mãe morre, eu me separo. É normal acontecer isso? É normal. Eu estou atendendo um pedido da mãe. Porque eu não soube lidar com a perda dela. Então eu realizo o desejo dela. Tá? Isso tem a ver com a culpa, né? Hã? Isso aqui é total culpa, né? Total culpa. Total sequência emocional. Eu caio na culpa e aí eu começo a fazer isso. Tá? Lembra todos os pedidos do morto. Então, você viu, perceberam quanta coisa tem que pesquisar? É uma sessão? É duas? Não. Perceberam que o morto é bastante coisa? Eu tenho que entender, vamos rever? Eu tenho que entender todo o Deus imagem dele, toda a personalidade de Deus. Eu tenho que entender a relação com a morte. A morte é boa. A morte é ruim. Quem está chorando aí? Tem alguém chorando. Se a morte é boa, se a morte é ruim, se esse lugar que eu vou é um lugar bom, se é um lugar ruim, como é que é lá, me dá detalhes, fica lá no detalhe, tá? No detalhe. E vê o quanto a pessoa traz de verdade e certeza. Não é aquela coisa, sabe aquela cara de dúvida? Aquela cara do, não, eu acho que é bom, eu acho que, tá? Não, a gente vai para um lugar bonito, assim, mas você vê que aquela cara de eu estou elaborando, eu estou no meio da construção, tá? Dessa ideia. Você tem que ver se ela tem o quanto de tranquilidade e certeza ela tem sobre aquela vida após a morte, tá? E de fato, ninguém consegue ter 100% de certeza, tá? Mas eu tive experiências espirituais fortíssimas, eu já falei com a minha avó, mas você não foi lá, você não morreu de fato ainda, tá? Por isso que é tão difícil elaborar a morte. Porque se a gente consegue elaborar as coisas que a gente tem experiência, a gente só consegue elaborar a morte do outro. Porque eu posso ter passado por mortes do outro. Mas a minha morte, em relação à minha morte, é muito difícil. Por quê? Porque a única forma de você passar por essa experiência é morrendo. Tá? Então, essa aí não dá. Essa não dá para ter. Tá? Mas, ou seja, sempre vai ter lá uma dúvida. Sempre vai ter uma dúvida. Mas eu tenho que ter o máximo de certeza sobre isso, tá bom? Mesmo que a pessoa tenha passado por aquelas experiências de quase morte, ou isso muda a visão? Não muda, né? Porque ela não morreu de fato, né? Não, ela não morreu de fato. Ela não morreu de fato. Muda. Ela teve uma experiência, mas não morreu, né? Ela foi para algum lugar que não era o lugar dela. Não, muda algumas coisas na pessoa. A pessoa ganha um sentido de vida, ela ganha, todo mundo que teve essa experiência de quase morte, vem com aquela coisa do que é importante na vida, ele volta numa pegada, porque é um susto, né? É um belo de um susto. Então a pessoa vem assim com, sentido da vida, essas coisas menores eu não ligo, nada tão menor ele vai ligar. Claro que sim, todo mundo que passou por essa experiência vem com esses relatos, né? Vem com essas mudanças de valores,
Ah, do que eu dou valor mesmo? Tô puto com o quê mesmo? Ah, você, tipo, foda-se. Entendeu? Ele vem com essa mudança. Mas, de fato, a própria morte, ele não, se você for investigar mesmo a morte, isso não quer dizer que ele vai lidar. Toda aquela arrogância que a gente tem em relação a determinar quando a gente vai morrer e quando o outro vai morrer. Tá? E a gente e a gente vai percebendo o discurso do mas era tão novo, mas tinha coisa para fazer ainda. Entender aquela fé mesmo, literalmente, e aí em todas as fés, nas 5.000 religiões, a fé quer dizer mesmo acreditar no inacreditável, o que está certo, o que aconteceu está certo. Entender que mesmo que é uma tragédia, aquela tragédia foi o meio de que era para acontecer, era para ter acontecido aquilo, aquele meio que aquele destino, que tá tudo certo. Não tem nada errado, tá tudo certo. Tá? Quem não tem essa fé, arrogância frente à vida, tipo, não, isso não era para ter acontecido, era para ter acontecido do jeito que eu queria. Essa pessoa vai entrar em depressão e suicídio. Tudo bem? Essa pessoa aí, ela tá fodida. Tudo bem? Tem que trabalhar essa aceitação, essa fé, literalmente, aceitação. Senão ela vai ficar pneuzinha. A aceitação da morte passa pela virtude da aceitação. Não tem como a gente se afastar disso. Não tem como. Aceitação em geral. Agora eu vou ter que trazer as virtudes para cá um pouquinho, porque não tem como. Tá? Porque as duas virtudes que a gente trabalha lá nas virtudes, com a morte, é aceitação e eternidade. Lá, né? Não tem como eu não trazer elas para cá, tá? Que esse entendimento de que a gente é eterno, que nada acaba, que a gente é um ciclo, e a questão primordial da aceitação. Lá nas virtudes, a gente entende o seguinte: o cara que não tem a competência da aceitação em geral, não é a aceitação da morte, tá? Aceitação em geral. Eu aceito os nãos da vida, eu aceito que as coisas não estão no meu controle, ou seja, a minha virtude, a minha competência da aceitação, ela de 0 a 10, ela está 5. Eu posso elaborar o que eu for. Se eu preciso de uma nota mais alta para elaborar aquela perda daquela morte, eu posso elaborar tudo isso, mas eu não tenho competência suficiente para entender aquilo que você está falando. Entendeu? Que a gente pode, na terapia, chegar a todos esses lugares, mas se esse indivíduo não tiver competência da aceitação, humildade, orgulho, se ele for orgulhoso, e o orgulho dele está aqui, no 3, entendeu? Ele é muito orgulhoso ainda, ele vai ter aceitação? O indivíduo orgulhoso não tem aceitação. Alguém que não tem a virtude da aceitação, a competência da aceitação, ela consegue aceitar a morte. Então não é um problema, às vezes, do entendimento sobre a morte. Às vezes ela até... Você já passou na terapia com tudo isso com ela. E ela está ali. É onde vai começar a patinar. É isso que vocês têm que colocar o detalhe. Pô, eu já passei no lugar bom, no Deus Imagem. Eu já passei as expectativas que ela tinha em relação ao morto, os ganhos secundários que ela tinha com o morto. Eu já entendi as crenças, valores e princípios que tinha em volta da morte, o que era respeitar o morto. Então eu já entendi, não estou mais nem aí em respeitar o morto. O cara está lá. Mas é a competência dele, o orgulho dele ainda é muito grande. E a competência dele de aceitar ainda é muito pequena. Esse cara vai conseguir sair daquele lugar? Não vai. Esse é o detalhe, tá? Que a gente traz lá nas virtudes. Então agora vocês entenderam que eu dei um parênteses de lá, tá? É uma técnica de lá. E, tá? Isso a gente não vai. Aqui na terapia, aqui na psicanálise, a gente não vai olhar por esse lado de nível de virtude, qual é a escala do orgulho dele. A gente vai ficar com essa mão de elaborar os rótulos, roteiros, os rituais, as restrições, as evitações da morte, tudo que a gente falou na aula passada e nessa, tá bom? Oi, Edu, e sobre manejo ainda, quando você percebe que nem esse caso que você deu, de que o cara tá vestindo morto, mas ele veio com uma queixa que já não tá mais conectada ao luto, já tá lá num sintoma. Você revela para ele que ele tá vestindo morto, sim. E aí você volta em tudo isso do luto mesmo? Sim, revela mesmo, porque isso tudo vai ficar bater bem na linha do tempo. Olha, você era essa pessoa antes e agora você é essa pessoa depois. E aí você revela, você vestiu morto, você vestiu seu pai. Você revela mesmo para ele que ele vestiu o pai dele.
tá? E mostra o quanto foi doloroso na vida. Na verdade, isso é um mecanismo de resistência, tá? O que é resistência, né, gente? A gente não falou muito sobre interpretação e transferência. O campo analítico não é resistência, transferência e interpretação? A resistência, o que é resistência? É todo esse mecanismo mesmo que a gente resiste à mudança, a aceitar o entendimento, tudo que é... Puta, eu vou ter uma clareza sobre uma coisa, a clareza da dor, a clareza da angústia. Então, eu não sei lidar com aquela angústia, a dor e o sofrimento, né? Aquela inibição. Eu vou fazer o quê? A resistência. Então, o ato de eu vestir o morto é um ato de resistência. É um ato de resistência. Entendeu? Tipo, eu estou resistindo a lidar com a dor. Então, eu vou lá e visto o morto. Então, vestir o morto, nesse caso, eu estou resistindo. Tipo, eu não quero lidar com isso. Eu não quero. Eu vou ganhar a aprovação desse cara. Eu não vou aceitar que ele morreu. Eu não vou aceitar que ele não vai me aprovar. Eu estou resistindo a esta ideia. Aí, nesse ato de resistência, eu visto o morto. Lembrem disso, tá? Tecnicamente, isso é uma resistência. Não, casa perfeito, Du. Eu tô com uma paciente que, na linha do tempo, a mãe morreu, acho que ela tinha 12 ou 14 anos, agora não me lembro exatamente, mas ela é a primeira filha, complexo de Édipo. Ela desejava esse pai. Ah, tá. E assim, ela me chegou porque ela sabota simplesmente todos os relacionamentos. Se ela tá com um, ela quer ficar com o outro, aí quando ela fica com o outro, ela quer ficar com o primeiro. Tipo assim, ela não consegue manter um relacionamento. E ela literalmente tá vestindo a mãe. Só que assim, eu não tinha feito essa conexão toda aqui agora, mas eu até falei, cara, você tem que deixar sua mãe ir, porque de verdade ela veste as roupas da mãe. Não, literalmente, tem que fazer rituais rituais com ela mesmo. Tá? As pessoas ainda mais primitivas precisam de rituais, gente, tá? Precisa escrever carta pro morto, ir lá no cemitério, se despedir, pode fazer uns eventos assim, sabe? Tá? Olha, qual que era a roupa que sua mãe mais gostava? Então a gente vai queimar ela, a gente vai jogar numa ponte, numa cachoeira. Esses rituais de elaboração do foi e o morto tá feliz. O morto tá feliz. Relaxa que o morto tá feliz, o morto quer sua felicidade. O morto quer que você seja você, tá? O morto não quer ver você fudido. Deixa esse morto embora. E realmente, ela super... Onde ela travou na narrativa da história foi com a mãe, que ela tipo, não, já foi, faz tempo, não tenho muita vontade de falar sobre isso, tá tudo bem. Mas não, né? Não, você tá com a sombra do morto? É uma médica que pra ir... É uma médica que... Médica, Du. Pra ir em festa, usa roupa de 15 anos atrás. Não, bebê, ó, tá com a roupa do morto. Tá em restrições e evitações com esses namorados. Ó, morte com habilidade. Já tá lá. Vai fazer tudo isso. As expectativas que tinha em relação à mãe, os buracos que não vai ser fechado com a mãe. Deus e imagem, se o lugar bom que a mãe tá é bom ou ruim, se ela consegue ter contato com essa mãe, se essa mãe tá olhando ela ou não, né? Se a mãe tá olhando para você ainda ou não, né? Você tem que pesquisar isso, mas perceber isso na narrativa, não pode perguntar direto. Tem que perceber se a mãe tá observando ela do jeito que ela fala. Na real, esse negócio do relacionamento aí é só um sintoma, né? Não é o problema. Não, é só sintoma. Você tá na frente, isso daí isso não é nada, entendeu? É só restrições. Tá? Ela tá vivendo isso. Ela tá vivendo essa mãe, literalmente. Então tem que pesquisar tudo isso. Os rituais. Ela é idêntica à mãe. A figura da mãe e ela é a mesma coisa. Vestiu esse mortão mesmo. Tá vestidinho. Esse morto. Tá? Perceberam, gente, que morte não é um trem tão fácil de lidar, né? Perceberam que eu tenho que pegar... Volta essa aula, eu falei bastante coisa. E enche o caderno de item, sabe? Ou tem que pesquisar esse trem, volta a aula mesmo e faz uma lista boa, tá? Puxa, vou pesquisar as expectativas que eu tinha em relação ao morto, as expectativas que o morto tinha em relação a mim, tá? Os ganhos secundários que eu tinha com o morto, os ganhos secundários que o morto tinha a mim, a solidariedade, a dor do morto, os desejos do morto, os desejos que eu tinha que o morto, que eu tinha que o morto ia aprovar esses desejos. As conquistas que eu ia ter, que eu ia dar para o morto, que eu ia mostrar para o morto, ou seja, tudo isso tem que ser reelaborado.
Tudo bem? E os rituais, as crenças, valores, princípios, de tudo que já se foi falado de morte também. Tudo, 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 tudo. A questão do respeito, tudo, tudo isso. Perceberam que é bastante coisa? Mas existem pessoas que se dão bem com a morte, que tá tudo bem, que não tem sintoma. Claro, claro. Tem gente que se lida super bem com a morte. Super bem. Que a morte... Isso não é um problema. Isso não é ser insensível. Não, não é. Não, é o sentimento da morte mesmo. E isso às vezes vem desde pequeno, assim. Vem desde de muito novo. A pessoa vem, às vezes, com entendimento mesmo. Tipo, de boa. Nunca doeu, assim. E não vai doer. Vou pegar esse trechinho e mostrar para minha irmã, então, mostrar para minha família que eu não sou insensível. Não, a morte, eu posso pegar eu como exemplo. Eu, com 10 anos de idade, a primeira morte que eu vi foi da minha avó. Todo mundo foi no enterro e tal, e aí eu falei, eu não fui. Tipo, mas por que você não vai? Todo mundo ficou na minha família extremamente católica. O padre almoçava literalmente no domingo na casa da minha avó, sabe? O padre, a gente morava em frente à igreja. Imagina aquela coisa do padre, literalmente aquele bem presente mesmo. Toda a família extremamente bem. E eu, tipo, não fui. E eu já nem sei de onde vinha, mas vinha esse entendimento, tipo, eu já nem tá lá, eu já fiz minha despedida com a minha avó, mentalmente, lá. Eu já, essa coisa super bem elaborada em mim, assim. Não sei nem de onde vinha. Mas eu tinha essa coisa toda. Eu era o demônio para minha família. Lá na frente, eu fui entender que o mal-estar que eu senti em relação àquela morte era a pressão do superego que era colocado em mim, não a relação que eu tinha com a morte. A minha relação com a morte era maravilhosa. Já era legal pra caralho. Natural. E todo o mal-estar que eu sentia, daí eu fui descobrindo nas terapias depois, que na verdade era toda a pressão que eu recebia. Tipo, mano, como assim? Você não pode fazer isso, você vai ser excluído. E me excluíam bastante, assim, porque eu não sofria com a morte dos outros. Cada avô que morria da família, cada tio que morria, eu lidava dessa forma e eu não ia em enterro, tipo, eu não via sentido naquele ritual. E não tinha crença nenhuma que envolvia isso, era meu, assim. Pronto. Lá na frente, na terapia, que eu fui entender. Tipo, então, tipo, a morte não me pegava. O que me pegava era o superego da família batendo como eu reagi em relação à morte. Né? E pronto, que deve ser o seu caso. Então, quando minha avó morreu, me deram a notícia, eu estava assim, então dá, gente, vamos, que eu ia no enterro, né? E aí meu marido veio me abraçar e perguntou, você tá bem? E demorou um segundo para eu perceber, por que ele estava me perguntando isso? Eu falei, lógico que eu tô bem, por quê? Porque minha avó morreu? Não, tô bem. Tipo, gente, ela tava com 94 anos, óbvio que ela ia morrer. Uma hora ia morrer, então, morreu. Não, é isso. Assim. Eu contei do enterro de um amigo meu aqui, do Newton, que a mãe dele morreu. Contei desse enterro? Não. Foi há pouco tempo, foi há super pouco tempo. O Newton, aquele roteirista que vem, amigo meu, que às vezes vem dar uma aula aqui e tal, de humor e tal. E ele tinha, né, a gente tinha esse movimento chamado Deus é Humor. Deus é Humor, o que é o Deus é Humor? A Deus é Humor eram uns rituais que a gente levava as pessoas num teatro para falar das suas piores tragédias, as piores dores, em formas cômicas. Então a gente brincava que era uma igreja, né, tudo de brincadeira, óbvio, mas que ele ia lá na Deus é Humor, que assim, ele falava da sua tragédia dessas formas, de forma em stand-up, em forma cômica, um vestido de palhaço. E, obviamente, a pessoa elaborava a tragédia dentro da comédia. A brincadeira era essa, de elaboração da tragédia interna. E era muito legal, era espetacular, né? E, óbvio, a mãe dele, o pai dele tinha morrido, não tinha ninguém na família dele, a última pessoa da família dele era quem? A mãe. E a mãe morreu. E aí, o que ele faz? Ele leva um comediante para fazer stand-up no enterro. Ela, como ela fez, era maravilhoso, né? E aí o tom, literalmente, não foi de risada, foi literalmente de risada, foi um alto astral, e ele escolheu o tom de como ele iria lidar com aquela morte, literalmente. Tá? Então, como ela gravou, ele colocou ela num filme, numa ponta dele, que não sei se já assistiram o Magal e as Formigas, que é do Sidney Magal, que o Sidney Magal é um espírito que aparece e dá conselho para
para a irmã e tal, é da vida dele. E aí, como é da vida dele, ele colocou a mãe dele como uma atriz, fazendo uma pontinha lá, né? Aí o Magal apareceu dando depoimento no meio do enterro, mandando mensagem para ela, né? E foi um circo. Foi um negócio maravilhoso. E foi um outro tom. E a ideia era essa mesmo. Vamos lidar com a morte de forma não cômica, desrespeitosa, de forma alegre, de forma a entender, a honrar ela com alegria. A ideia dele era essa. E foi espetacular. Foi uma experiência ímpar, né? Ímpar. Ele, a irmã, todos elaboraram toda aquela ida da mãe de uma outra forma. De uma outra forma. Mas aí nós estamos falando realmente de um cara que tem uma mente muito avançada, de um cara que realmente já, tipo, foda-se os rótulos de roteiro. O cara já está em outro. Né? Ele quer... Então, mas é legal da gente entender essa experiência, de falar assim, mas eu preciso lidar com a morte nesse ritual choroso e lá. Eu preciso. Não preciso. Claro, aqui eu estou falando já como vocês podem lidar com a morte de vocês, né? Dos parentes de vocês, né? Mas, como alunos, como formandos de psicanálise, vocês têm que entender que o povo não vai ter o ritual do Newton. Ninguém vai levar um comediante de stand-up para falar do lado do morto. Ninguém... No intervalo eu vou procurar se eu tenho essa cena, porque eu filmei tudo. Imagina um enterro onde a gente tirava foto com mortos. Você perceberam o pudor que a gente tem de foto no enterro? Pode tirar foto do morto? Esse enterro a gente tirava foto com mortos. Tá? Literalmente. Ô, Edu, no Nordeste eles tiram foto, coloca no álbum de fotografia e tudo. O quê, cara? No Nordeste eles tiram as fotos e colocam no álbum de fotografia e tudo. No Nordeste tem umas coisas assim, sim mesmo. Que inclusive é velado em casa, inclusive, né? No México se lida diferente. Cada lugar se lida diferente, tá? Mas é importante, como todo esse ritual, nós como terapeutas, investigar tudo isso. A morte vai passar por tudo isso. A morte vai passar por tudo isso, tá? E a não elaboração da morte é um fio que fica desse, expectativa. Não, era o plano que eu tinha com o morto. Não, era porque o morto iria provar uma coisa do passado. Não, era um ganho secundário que eu tinha com o morto. É um fio. Ficou um fio desse, eu não elaboro a morte. Ficou mal elaborado. Perceberam quantos fios tem ainda de eu amarrar, ainda ficou amarrado nessa morte? Tá? Vamos fazer um cafezinho? Ô, Edu, você vê muito pudor de tirar foto com morto quando morre artista. Que as pessoas ficam falando, o cara vai lá para tirar foto com morto, não sei o quê. Mas aí é um artista. E aí você pensa como fã. Eu quero que você imagine no enterro. Normal. A família, né? Com a família. Assim, 30 pessoas ali, tudo bem? E aí você pega e tira uma foto com o morto. Eu quero que você imagine essa cena. Como as pessoas iriam reagir você tirando uma foto do morto? Ou uma cena. Na minha família eu ia ser linchada, com certeza. Mas ia tomar um cacete bonito. Entendeu? É um pudor. Isso é um ritual. Tem um ritual de proibição do morto. Se você for pensar assim, tipo, qual é o problema? E tem vários problemas que a gente vê. Você tem que ter uma roupa adequada, você não pode ir com decote, você não pode ir de saia, você não pode. Tem um monte de coisas que é desrespeito ao morto. O morto tá cagando para isso. Tá ou não tá? Minha mãe dizia que era desrespeito beijar o morto. Aí, às vezes, eu vou nos velórios que o povo fica agarrando o morto. Eu achava extremamente estranho. Eu falei, mas, gente, faz parte da elaboração daquela pessoa. Aquela pessoa precisa daquilo para elaborar. Hoje eu entendo, mas eu achava, quando eu era menor, eu achava estranho ficar agarrando o morto. Vai elaborar. Vai, elabora aí. Tá? Mas a gente tem que libertar essas pessoas. Cubeja, as proibições, tudo lembra, rituais, tá? De evitações. Todos esses rituais que a gente se obriga a evitar, a castrar a gente, tudo que é respeito, tudo isso tem que ser minimamente investigado, hein? Tá? Investigado, tá? Todos os desejos
frustrados em relação a esse morto, as esperanças, as faltas que esse morto está vinculado a esse morto, todas as expectativas futuras desse morto, tá? Tudo que envolve esse morto e a morte, rituais, crenças, valores, princípios sobre a morte, tem que ser investigado tudo isso, tá? Ganhos secundários, tudo. Certo? Beleza, Creuza? Ó, gente, volta nessa aula e faz uma bela de uma lista e deixa o seu manual da morte. Coisa maravilhosa, né? Tem gente que tem tanto pudor que não vai conseguir escrever manual da morte. Vai achar mórbido demais, né? Vai lá, mas perde pudor, vai lá, põe lá, meu manual da morte. E vai lá, escreve tudo bonitinho lá, tudo isso aqui, ó. Desde o começo da aula, vai pegando, tem que investigar isso, essa frase, essa pergunta. Escreve no caderno ali bastante. Sempre que tiver com morto, vai lá, revisita isso. Sempre que tiver um problema, vai lá, revisita isso. Tudo bem? Beleza, Creuza? Vamos fazer um cafezinho, tá? E voltamos vivinhos da Silva. Bora.